A lenda do corpo seco. A lenda do corpo seco é uma das muitas histórias folclóricas que fazem parte do imaginário popular do Brasil. Ela tem suas variações regionais, mas em sua essência a história narra a trajetória trágica de um homem extremamente egoísta e cruel. Esse homem, por sua ganância e falta de compaixão pelos outros, acaba encontrando um destino macabro, mesmo após a sua morte. Disse que, após o falecimento deste homem malvado, algo extraordinário aconteceu. Seu corpo não se decompôs, como era natural, permanecendo incrivelmente preservado. O cadáver, em vez de se transformar em pó e ossos, secou e endureceu devido à maldade que havia habitado nele em vida. Esse fenômeno sobrenatural deu origem ao nome corpo seco. A lenda continua ao afirmar que o corpo seco não encontrou paz nem na morte. Não encontrou paz nem na morte. Assombrado pelo peso de suas ações cruéis, o espírito do homem passou a vagar por áreas isoladas e assombradas, muitas vezes buscando vingança contra aqueles que ele prejudicou em vida. Seu objetivo é aterrorizar e fazer sofrer como uma forma de expiar suas próprias culpas. Essa narrativa carregada de moralidade e advertência sobre as consequências das más ações tem raízes profundas nas tradições culturais brasileiras. Ela é transmitida de geração em geração como um lembrete do poder das escolhas individuais e das ramificações que podem ecoar além da vida. O corpo seco representa a noção de que nossa natureza interior pode moldar não apenas nosso destino, mas também a maneira como somos lembrados após a morte. Assim, a lenda do corpo seco é mais que apenas uma história assustadora. É uma reflexão sobre a ética, a moralidade e as consequências de nossas ações, entrelaçadas com a tradição oral e a rica cultura do Brasil. É sobre isso. Segundo relato. O que eu vou contar aqui agora é um relato pessoal, mais precisamente contado pela minha avó. E ela me contou certa vez que sempre na época da escravidão, onde os bisavós dela eram bem abastados, né? Tinha bastante dinheiro. O bisavô dela era coronel de café aqui na Bahia. Então, e ele era muito ruim mesmo, muito ruim. Como até hoje nós percebemos e temos algumas experiências vividas que existem realmente pessoas desse nível, desse tipo. Então, assim, ela me contou. Na verdade, nós estávamos no nosso rancho, aqui no interior da Bahia, onde moramos, né? Que nós moramos aqui na Bahia, mas foi no rancho da gente que nós nos reunimos. E aí ela começou a contar, porque estávamos falando realmente de contos de assombração, de coisas ocultas e sobrenaturais. Então ela disse: eu tinha meu bisavô, que ele era coronel, era uma pessoa extremamente ruim, nas palavras dela, miserável. E tinha sua esposa, que era belíssima, linda, maravilhosa, tinha tudo, mas completamente subserviente a ele. Então, um dia, como eles faziam sempre, eles voltaram da igreja e aconteceu aquele almoço todo. E todo mundo comeu fartamente, menos os escravos que ficavam comendo toda aquela porcaria, todo aquele resto que ficava lá na senzala. E eles foram para a varanda para poder tomar um fresco, né? Receber uma brisa, fazer um descanso e ele acender o seu charuto e tomar um brandy. Sendo assim, já existiam alguns escravos
que já tinham recebido a sua carta de alforria. E um desses escravos, ele era bem negro e passou pelo coroné e pela sua esposa. Só que ele estava em um cavalo garboso, branco e todo vestido de branco. A sua vestimenta era toda branca, dos pés à cabeça. E todas aquelas pessoas ficaram maravilhadas. E todas aquelas pessoas que apreciaram aquele rapaz passando ficaram maravilhadas, e vestido tudo de branco, mas ninguém podia falar nada, não é? Principalmente as mulheres. Só que ela, a esposa do coronel, sem maldade, olhou para ele e falou: marido, como é bonito, meus amados e minhas amadas. Ele pediu ao capataz dele para que convidasse o ex-escravo a tomar um brinde com ele. Nesse brinde foram 1, foram 2, foram 3, e o escravo ficou bêbado. Ele mandou matar o escravo, cortou o escravo todo, botou para cozinhar e fez com que a sua esposa comesse o escravo todinho. Enquanto tinha o ex-escravo, ela comeu ele todo, até que chegou um certo dia, ela morreu. Não se sabe a causa, minha avó não me contou, mas ele morreu com mais maldade no coração ainda. E para não ser descoberto, mesmo se fosse ele era coronel, não ia acontecer nada, mas para poder ele continuar com a sua posição para que não abalasse a sua moral e boa conduta, dizemos assim, ele mandou fazer uma parede falsa dentro de casa, dentro da casa grande, e emparedou a sua esposa. E assim ela ficou assombrando há muitos e muitos anos, até que certo dia chegou uma benzedeira, porque ele começou a definhar. Chegou uma benzedeira e começou a ver as aparições, ela de um canto para outro, e ela, como era benzedeira e também já tinha sensibilidade, começou a sentir o cheiro de coisa podre. Mas já tinha muitos anos que ela já tinha sido emparedada, muitos anos. E aí ela entrou em contato com esse espírito, porque todo mundo deu falta dela. E ele sempre respondia: ela me deixou porque ela me traiu e eu mandei ela embora. Ela foi embora com um amante. Todo mundo acreditava nisso. Nunca, jamais, ninguém ia imaginar que ele teria feito isso com ela. E todo mundo também sentiu falta do ex-escravo. Ele disse: não, ele chegou aqui, tomou um brinde comigo e não sei o que aconteceu. E assim todo mundo acreditou. Então essa benzedeira, essa sensitiva, percebendo isso, entrando em contato com esse espírito, chegou para ele e falou: aconteceu isso, e se você fez isso e isso. Chegou para ele e contou tudo. Ela entrou em contato comigo. Sinto muito, ela não pôde salvar a vida dele. Ela fez tudo para salvar a vida dele, porque, como todos nós sabemos, uma benzedeira, ela tem todo o seu amor, todo o seu coração para salvar e ajudar as pessoas, independente de quem seja. Então ela tentou de tudo para poder fazer com que ele não morresse, com que ele ficasse bom. Ela conseguiu encaminhar esse espírito, ela conseguiu fazer com que esse espírito, a esposa dele, perdoasse ele. Ela seguiu o caminho dela e ele morreu seco em cima da cama. Não teve ninguém para acender uma vela para ele, para encomendar o defunto. E assim minha avó me disse que a fazenda, cada um pegou um pedaço e os escravos acabaram com tudo. E até hoje, isso foi antes de 1800 e bolinha. E ela disse pra gente que até hoje ouve-se rumores de que quem passa por ali ainda ouve os gemidos dele. Então a lição é essa, não é? A gente tem sempre que fazer o bem. E todo mundo sabe que isso é pecado diante de qualquer religião e qualquer fé. Então fica por aqui mais um relato para vocês. Não sei a veracidade dele. Quem deve saber é a minha avó.
Eu acredito.